Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz para você. Eu sou o Padre Kenner, eu tenho uma palavra de bênção para a sua vida. Nessa quinta-feira, dia 25 de junho, nós queremos juntos estar com o Senhor. E o evangelho de hoje, da Santa Missa, que a igreja nos presenteia, o evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 21 ao 29, que fala assim: Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi publicamente: Jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu e a sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer essas palavras, as multidões ficaram admiradas com o seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, hoje Jesus deixa claro com alguns tapas na nossa cara de que não basta a gente falar que Ele é Deus, não basta a gente reconhecer o seu senhorio, nós precisamos passar a viver a cultura do reino. Eu gosto muito dessa expressão. Cultura do reino é quando a gente vai permitindo que a força do Evangelho vá entrando na nossa vida e mudando o nosso ser, mudando o nosso caráter, a nossa forma de pensar, mudando toda a nossa cultura, todo o nosso ambiente. Por isso Jesus fala: nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Veja, Jesus não está falando assim, olha, aquele que não vai na missa, aquele que não reza. Jesus está falando de nós, que somos cristãos, católicos, nós que ouvimos a palavra dele, nós que chamamos a ele de Senhor, Senhor. Tanto que, quando ele fala isso, ele fala que quando algumas pessoas chegarem no reino dos céus, chegarem diante dele após a morte, vão falar assim: Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, não foi em teu nome que expulsamos demônios, que fizemos milagres. Meus irmãos, só expulsa demônio, só faz milagre, só profetiza em nome de Deus quem está na igreja constantemente. Eu nunca vi um pagão profetizando em nome de Jesus, fazendo um milagre. Isso não existe, só existe na nossa vida. O problema é, não adianta a gente falar de Deus se a gente não vive com Ele, se a gente não deixa que Ele transforme a nossa vida. Se a gente só fala de Deus, se a gente só cumpre ritos e regras e cumpre coisas, a gente, na verdade, não está deixando a vida nossa ser transformada por Deus. O que Jesus espera de nós é que nós sejamos prudentes. E um homem prudente é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Ele é a rocha. Por isso que nós possamos pedir ao Senhor essa graça de, como Jesus, ensinar as pessoas, pregar o Evangelho com autoridade. Como que é a autoridade que se diferencia do autoritarismo? A autoridade, ela vem pelo exemplo, pelo testemunho. Jesus, ele não era como os mestres da lei, que falavam várias coisas bonitas e verdadeiras, mas não viviam. Eram hipócritas. Que nós possamos aprender a viver a cultura do Evangelho em toda a nossa vida. Que Deus te abençoe e dê o céu.